aí, sextamos mais uma vez. Estamos de volta com mais um Sextou Audaces. Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu tomar minha coquinha. Olá, Maia. Marisol, Dani, Boutique Turque, Nara Pinheiro. Olá todo mundo, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Sextou Audaces. Como é que foi a semana de vocês? Eu não sei se vocês viram o nosso último post, mas nós estamos com os preparativos a 1000 por hora para o próximo Audaces Connection Brasil. Isso significa que nós teremos muitas novidades em breve. Eu tô super empolgada, a gente tem bastante coisa para acontecer, vamos fazer um evento aí sensacional, totalmente online, totalmente gratuito para o Brasil e vocês estão muito mais do que convidadas para participar. E a partir de semana que vem a gente vai liberar aí a página das inscrições do evento. E aí, oi Homes, tudo bem? Bia? Gente, vou dar aí mais uns. Gente, meu cabelo hoje está o ó do borogodó, mas tudo bem, né? Faz parte. Vamos dar aí mais uns 2 minutinhos. Hoje a gente vai conversar sobre... A gente vai refletir sobre a tabela de medidas femininas, principalmente aqui no Brasil, que não recebe alterações aí já faz muito tempo. A gente publicou um artigo no nosso blog recentemente, com a contribuição da Ana Luísa Olivetti, nossa parceira, nossa colunista. E a Ana Luísa Olivetti está aqui hoje para a gente conversar sobre isso, sobre a tabela de medidas femininas, a diversidade de corpos que a gente tem, como é difícil criar uma padronização, como é difícil a gente fazer uma adaptação para uma tabela de medidas que seja padrão, né? E a questão também do que é padrão, né? O que é padrão, né? Então é uma reflexão que cabe muito a gente fazer. A gente achou super pertinente trazer esse tema para uma live do Sextou. Então, olá, Dom Modelagem, oi Kimberly, oi Roseli. Se você estiver nos assistindo depois, né, que essa live já tiver ido ao ar, espero que você goste do conteúdo, tanto as pessoas que estão aqui, quanto as pessoas que assistirem depois. Gente, a Ana Luísa, deixa eu ver se ela já tá aqui. A Ana já tá aqui, então eu já vou chamar ela para entrar, pra gente já começar o assunto. Então, Aninha, já vou te chamar agora. Vamos ver se tá tudo ótimo. Então, vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bom? E você? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Eita. Seja super bem-vinda ao nosso Sextou Audaces. Quem acompanha as Obrigada nossas pelo lives já convite. deve... Quem nos acompanha no YouTube já deve conhecer a Ana Lu, porque a Ana Lu todo mês faz uma live lá no nosso YouTube com algumas convidadas, com a Romilda também. E hoje a gente te trouxe para cá, a gente te importou do YouTube para o nosso Instagram para a gente conversar um pouquinho. Ana, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado estar aqui. Imagina, A gente sabe que sexta-feira, às 7 da noite, olha, tem que ter comprometimento, hein? a nossa live acabou agora, né? Ai, meu Deus, 7h16. emendou uma na outra. Sim. Ana, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, fala um pouco de você, fala um pouco do seu trabalho, e aí a gente entra no assunto tabela de medidas. Beleza, boa noite, pessoal. Então, eu sou a Ana Luísa Olivetti, eu tenho uma formação em design de moda, uma pós em marketing, um mestrado em têxtil e trabalho com modelagem desde que eu entrei na faculdade, comecei a me especializar nisso, né? Então, o meu foco maior é modelagem.
sempre dei aula, né? Desde que me formei, sou professora e dou aula em várias faculdades aqui de Brasília. Dei aula em várias faculdades aqui de Brasília, em São Paulo também. Trabalhei como consultora nas empresas, na área de modelagem, de desenvolvimento de produto, de organização dos processos produtivos. Então, tenho uma grande atuação dentro da parte prática da moda e dentro dessas empresas. E também desenvolvo, né, faço parcerias com alguns projetos sociais, de levar a costura e modelagem para as comunidades mais carentes, para a gente que precisa aprender. Trabalho também com tradução de livros da editora Gustavo Dili. Então, assim, tem um pouquinho de cada coisa aí nessa construção. Mas o meu forte mesmo é Experiência não modelagem. falta, né, Ana? E eu gosto muito de modelagem, né? Então, acaba que a Audaces aproximou a gente por causa disso, né? Uhum, total. E, Ana, bom, em primeiro lugar, né, gente, acho que ficou bem claro que a gente trouxe uma pessoa mais do que capacitada para falar sobre o assunto aqui. A Ana definitivamente tem muito a acrescentar e eu já quero dizer que vocês vão ver muito mais da Ana por aqui, porque ela é uma parceira nossa de conteúdo, já escreveu diversos artigos para o nosso blog, está fazendo live todos os meses. E, bom, a Ana, como eu já falando novamente, ela tem muito a acrescentar, então a gente quer levar essa parceria muito longe, então todo mundo vai ver ela bastante por aqui ainda. E aproveitem e se acostumem com esse rostinho sorridente maravilhoso, porque é uma delícia conversar com ela. Obrigada. Ana, vamos lá, vamos entrar direto na problemática, né? Que é a questão da tabela de medidas femininas. Em primeiro lugar, eu fiquei sabendo isso agora, recentemente, eu não sabia disso, mas faz muito tempo que a tabela de medidas femininas não é atualizada e Eu ela acho, é também muito limitada, né? na verdade, eu acho que ela nunca existiu, né? É uma tabela que foi sendo adaptada de outras escolas, de outros países, de outras realidades, né? A gente nunca conseguiu fazer uma pesquisa que resultasse em Realmente alguma brasileira, coisa. né? Uma coisa para a mulher Porque, na brasileira. verdade, a gente tem um biotipo muito complexo, né? A gente é muito miscigenado, a gente recebeu gente na nossa formação cultural e física de todos os países do mundo, praticamente, né? Então, a gente Uhum. não consegue muito padronizar, é muito complexo isso. E é uma discussão que sempre vem à tona. Por quê? Porque as empresas, nem sempre elas querem, né? Mas em alguns momentos elas precisam de ter um norte para poder confeccionar suas peças, para poder tentar se basear em alguma coisa. Principalmente agora, com o fortalecimento do comércio virtual, né? Então, assim, é muito difícil você falar, eu visto 40, de quem? Uhum. De onde? Como? Exato. Né? Então, é muito É uma complexo a coisa, gente fazer isso. até te interrompendo rapidinho, o que eu vejo assim, os únicos lugares onde eu compro roupa online são os lugares onde tem uma referência na tabela de medidas. Que ela vai lá e fala o que significa essa medida. Ó, o tamanho tal é busto tal, cintura tal, quadril tal. Porque aí eu tenho uma noção de qual é o meu tamanho para aquela marca. Se não, não tem como comprar. Porque não é diferente, cada marca tem um tamanho que vai ter medida diferente, né? Exatamente, mesmo porque muitas marcas, elas, ao longo da sua trajetória, da sua história, da sua construção, elas foram se adaptando ao perfil do seu público. Então, é muito difícil você falar de uma tabela e você ter que seguir, né? E também é uma coisa importante para lembrar. Essas pesquisas que existem são normas de referência, não são leis. Né? Então, Uhum, assim, sim. é quem quer. Mas é muito difícil você conseguir. Por exemplo, eu faço consultoria numa empresa aqui em Brasília que a modelo de prova é a própria dona. Só que a empresa tem 30 anos. E ela sempre foi a modelo de prova. E ela continua sendo o tamanho P, por exemplo, da empresa dela. Só que o corpo dela É, mudou. O corpo dela era um aham, corpo mais jovem, agora é um corpo 30 anos mais velho. E ele tem as suas transformações. Mas por aham. que
ela continua fazendo isso? Porque o público dela também envelheceu junto com ela. Então é muito difícil você falar assim, não, você não pode mais usar essa forma de referência porque você precisa entrar numa tabela padrão. Não dá Aham. pra gente fazer isso. E muitas vezes, por exemplo, eu não compro roupa, né? Porque eu sou grande demais, é muito difícil de encontrar. E eu tenho o hábito de, junto com a minha mãe, desenvolver as minhas próprias roupas. Então, para mim, não é um Ah, você problema. faz as suas roupas. Sim, Mas. eu e minha mãe, a gente desenvolve as minhas peças. E Aham. sempre aconteceu isso desde criança, me acostumei com isso, é fácil, é do jeito que eu quero e me serve, né? Então eu Sim. não tenho esse desafio de tentar me encaixar. É óbvio que tem peças que eu quero comprar, por exemplo, calça jeans eu não tenho como fazer e tal, mas é muito difícil de encontrar. Mas aí, por exemplo, no meu caso não, mas tem gente que não gosta de se encaixar em números maiores, mesmo que esse número maior seja o que sirva nela, né? Então, assim, Era isso que colocou eu na ia te cabeça que falar. veste 38, mas já tá cabendo no 40 e não quer, no 42 e não Uhum, admite que já é um 42, porque quer ser uhum, 38. Então, se a marca colocar uma etiqueta 38 na peça 42, ela vai ficar feliz. Então, tem todo esse trabalho que as empresas precisam, ou querem, ou devem fazer, para manter o seu público também. uhum, Só que isso, né? Então a gente não sabe. É muito para mim é muito difícil falar o que é bom, o que não é, o que é certo e o que não é, porque na uhum. verdade a gente cai numa balança que os dois lados têm pesos e a gente não consegue falar, olha, esse tá certo e esse não tá. Porque Uhum. as empresas precisam se adaptar. Eu conheço Sim. amigas, tenho amigas que, uma amiga, por exemplo, que ela sempre trabalhou com vendas e ela tinha clientes que chegavam e falavam assim: olha, eu quero vestir o 38. Só que ela não servia no 38. E ela, essa minha amiga começou a vender peças masculinas 38, que são um pouco maiores, para essa cliente que queria manter o padrão de número. Tipo assim, não Aham. importa se está confortável, eu quero aquele número. Então, Sim. assim, tem muitas questões envolvidas nisso tudo, né? Uhum. É engraçado, né? E é para você ver assim, o quanto a, a pressão, né? Essa pressão psicológica que a gente sofre acaba interferindo, inclusive, em toda uma indústria, né? É Exatamente. muito louco isso, porque é engraçado, porque hoje eu não tenho mais esse tipo de estresse, né? Hoje eu sou bem mais tranquila com relação a isso. Mas quando eu tinha ali meus 20 anos, meus 18 anos, eu tinha assim essa neura de caber na calça número tal, né? E assim, eu Exatamente. lembro que assim, eu sempre fui maior que a minha irmã, por exemplo, né? A minha irmã sempre foi tipo ali 38, eu sempre fui tipo 42, isso na época que eu era 42, né? Agora já faz passado distante esse 42. Mas eu sempre, assim, o meu sonho era caber numa calça 38, porque a minha irmã usava 38. E era um negócio que era surreal isso. E a gente se pressiona para isso acontecer. Sim. E às vezes a gente vai na loja e a gente deixa de comprar a peça, porque a gente não quer pedir um número maior. A gente não compra. É terrível isso. Uhum. É, o emocional é muito pesado, né? Principalmente nessa questão de moda, porque está muito relacionado à imagem que você transmite, né? Então você quer pertencer a algum momento, né? Eu Sim. também, eu sempre fui muito tranquila com essa questão corporal, nunca foi um problema para mim, mesmo porque assim, eu nunca tive esse sofrimento com comprar roupa, porque eu confeccionava as minhas peças. Mas eu tenho um problema muito grande com sapato, porque Uhum. o meu pé é grande. Meu pé é 40, 41, porque eu tenho 1,80 m, então é meio Uhum. tranquilo ter um pé maior. Só que o calçado feminino para no 39. É difícil de encontrar, né? É, mas eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu usava eu tinha o mesmo pé já, e eu conseguia comprar sapatos 39 de várias marcas, e eles me Uhum. serviam. Hoje Sim. não servem mais nem no meu pensamento. Então, os sapatos diminuíram também. E eu vejo isso também um pouco nas roupas, principalmente depois da entrada do mercado chinês, né? Do mercado oriental, digamos, né? Não é só o Uhum. chinês. Sim. Porque as Porque pessoas as lá são muito mulheres são muito pequenas. pequenas, né? É. E as tabelas vêm adaptadas para esse corpo. Então, assim, se eu pegar um número 5G, não serve em mim ainda. Uhum.
sim. né? E assim, se a gente for analisar numa crescente de uma tabela brasileira que a gente usa, eu não chego num 5x, né? Uhum. Então, assim, é muito complexo, é uma discussão que, cara, o projeto lá do Senai CETICT, que é o SAIS BR, ele foi iniciado, acho que em 2006, Você 2003, pode é uma explicar um coisa. pouquinho sobre esse projeto, para quem de repente não está acompanhando, para quem não leu o teu artigo? Pode explicar um pouquinho sobre o projeto? Então, o projeto foi uma iniciativa do Senai CETICT, de alguns professores, de tentar criar essa tabela. Porque em 2009, 2011, parece que a ABNT criou uma norma de referência para o feminino e para o infantil, e para o masculino e para o infantil. E Masculino e aí, eles, infantil, isso. e aí eles tentaram fazer alguma coisa próxima daquilo com o feminino. E era muito difícil, porque o biotipo feminino é muito diverso, né? O masculino a gente ainda consegue colocar mais ou menos numa caixinha, né? Mas o feminino é muito complexo. Então, o Senai CETICT investiu pesado nessa pesquisa. Eles compraram scanners corporais, onde eles passearam para todas as regiões do país, fazendo escaneando corpos de pessoas de determinadas regiões para tentar encontrar um padrão ou uma aproximação de um padrão desses corpos para que eles conseguissem transformar isso numa norma. No masculino, Uhum. por exemplo, eu não sei se você já olhou a norma masculina. A Não. infantil não, mas a masculina, ela tem três perfis, três biotipos masculinos. Um é normal, dito normal, um dito atlético, onde tem mais ombros do que cintura, Uhum. e outro que é um especial, que é como se ele tivesse quase mais ou menos a mesma medida de tórax e barriga e cintura. Então, é uma coisa mais reta. Mas para Uhum. o feminino, não tem nem condições de chegar perto de um padrão desse, porque três corpos, três biotipos é muito pouco para Uhum. conseguir padronizar alguma coisa. Então, o Sim. SAIS-BR foi isso. Eles começaram a fazer essa pesquisa e eles passearam pelo Brasil inteiro mapeando e escaneando corpos dessas pessoas. Essas pessoas entravam no scanner vestindo uma lingerie básica, simples, para que não desse volume e também para que não deformasse tanto os volumes. Uhum. Também rolou uma discussão entre essas mulheres usarem ou não sutiã para sustentar o busto. E muitas decisões tenderam para o uso, porque as mulheres não vão andar sem, né? É Uhum. uma coisa cultural também. Então, Sim. E aí acabou que essa pesquisa enrolou. Em 2016, 2015, ela parou e foi, eu acho que mais ou menos nessa época que a ABNT entrou como parceira para poder analisar essas, esses escaneamentos, né? Para ver se eles conseguiam construir essa tabela. Aí o dado mais recente que eu recebi a respeito dessa pesquisa foi agora que em janeiro de 2020 eles tinham colocado, eles iriam colocar ou teriam colocado, não sei ao certo, essa visão final dessa pesquisa em consulta pública para que as pessoas pudessem analisar e opinar junto com as grandes Opinar. marcas, com grandes potências, né, de confecção do país. Mas eu não sei como Uhum. é que tá, não sei o que aconteceu, principalmente porque a gente está num momento difícil, né? Não dá para a gente saber muito bem o que está rolando. Sim. Mas é isso que a gente tem de informação hoje. Então, assim, rolou muita Uhum. discussão, porque para tentar entender que corpo é esse, como fazer esse corpo, como tentar encontrar formas e biotipos para esse corpo. E eu Uhum. não sei realmente em que pé que tá isso. Sim. Uma coisa que E a gente sabe é que as pessoas perderam cintura daquela tabela que a gente tinha lá de uhum. inicial, né? Então, são muitas discussões, porque a gente acha que tem que manter esse corpo, mas esse corpo não existe mais, e, enfim, como é que vai Uhum. ser, Sim. né? É, São e tem discussões. isso também, né? Porque o próprio biotipo vai mudando com o tempo, né? Então, assim, aquele corpo, eu vou usar um exemplo de, sei lá,
30 anos atrás, mas um corpo de uma mulher de 30 anos em 1990 não é mais o corpo da mulher de 30 anos de hoje. Mesmo sendo um corpo às vezes magro, dentro do padrão, ele não é igual, né? Porque tem muitas coisas que mudaram os costumes, mudaram os hábitos, mudaram, né? Mudou muita coisa, né? Mudaram Então as não dá roupas mais para usar a também, né? mesma referência, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas, por exemplo, na década de 90, ali começo dos anos 2000, a gente usava uma calça extremamente baixa, que Baixa, deformou cintura muito o corpo da baixíssima. pessoa, Oh, né? E aquela assim, eu tenho desgraça. marcas deste tempo no meu corpo, Uhum. porque você pressiona criando uma cintura num lugar que não é uma cintura, né? Total. Então, Nossa. é complexo, assim. Que Tanto, nunca tanto mais o volte corpo. aquela desgraça daquela calça Eu ouvi baixa. dizer Meu que Deus. ela tá sinalizando volta por aí. Ai, fica enterrada, pelo amor de Deus. Aqui o Bruno, ele está perguntando, eu não sei se você sabe responder isso, mas se o Senai C-Ticket produziu alguma publicação a respeito desse projeto. Existem algumas publicações, assim, nada que resulte em tabelas de medidas. Existem publicações contando sobre o processo, que aí você pode Uhum, encontrar nos anais do Colóquio de Moda, algumas revistas científicas internacionais, até eu citei algumas lá no nosso artigo, né? sim. Quem quiser saber mais um pouco mais, ele tem umas referenciazinhas, mas Uhum. não tem nada que se refere a resultados numéricos, Nada medidas, definitivo. né? De Uhum, mensurações. Não, não tem. sim, legal. E assim, Ana, com relação ao que você tem visto, né, com o teu trabalho como modelista, como consultora, o que que você tem visto nas empresas, que as empresas estão fazendo, que você considera como boas práticas nesse sentido, que você acha que é bacana, que você acha assim, que poderia se espalhar e que é legal? Ou ao contrário, que você acha que não dá certo e tem que ser abolido do universo para sempre, assim? Não, o que eu vejo muito foi aquilo que eu comecei a falar, que eu trabalho com algumas empresas que a própria dona aprova e ela evolui Uhum. com as clientes dela. Então, assim, eu acho Uhum. que isso pode ser um ponto positivo, Mas porque pode ser negativo também, né? Tem pode, os pode, pode. dois lados, Principalmente né? agora nesse momento da inserção do comércio virtual, né? Uhum. Dificulta. Mas, assim, se ela entender que isso é uma aproximação com o público dela, eu acredito que seja um bom posicionamento. Uhum. Porque o público dela está consumindo há 30 anos e ele vai consumir. Né? Então, o que a gente poderia dizer que isso seria negativo no mercado virtual é o fato, é o que você solucionou ali quando você falou das suas compras. Você só compra se você olha que tem medidas ali e aquelas medidas se encaixam no seu corpo, né? Uhum. Mas eu acho que é o máximo que eu vejo. Principalmente, Brasília é muito complexo, né? A gente não tem um potencial industrial muito forte nesse quesito. A gente Uhum. tem pequenas marcas com pequenas estruturas fabris, então a gente não tem muito como ir muito além disso. Mas uma coisa que Uhum. eu gosto é isso, é você entender o seu público e oferecer aquilo que ele quer, Uhum. né? Então, assim, o que eu acho interessante também que essa marca usa, ao invés dela usar numeração, ela usa a gradação alfabética, né? Que é o PMG. Então, o PMG Uhum. ele pode ser mais abrangente, né? Do que o 36, 38, 40, que tem uma relação com as medidas, né? Então, o PMG ele é Uhum. mais livre, porque se você falar o 38, eu tenho que ter uma cintura de, sei lá, né? Quantos centímetros Uhum. relacionado ao 38. No PMG é um pouco mais livre, né? Então, acaba Uhum. que ela adota o PMG e GG para conseguir abranger um pouco mais. E ela usa uma Uhum. tabela de graduação específica, é dela também. Ela não vai crescer de 4 em 4 como seria uma tabela. Como ela trabalha Uhum. PMG, ela faz um salto maior, então ela atinge mais pessoas. O GG dela veste uma pessoa maior. Né? Então, Uhum. eu acho isso interessante, por quê? Porque ela está focada no público dela.
Aham, Pode sim. não ser interessante para uma empresa de grande porte que vai vender no país inteiro, Uhum, que é o sim. que a gente Não, não com tem aqui, certeza. né? Então, assim, não tem receita, né, Gabi? Aham. Não tem. E, assim, Ana, ah, vamos dar uma viajada na maionese? Vamos dar Eu não uma trouxe vinho hoje, pincelada né? no Vai ser mais futuro? difícil. Assim, vamos dar uma pincelada no futuro. A gente, assim, eu imagino, é óbvio que você sabe disso, mas tem várias tecnologias que estão surgindo no sentido de você, de marcas e empresas, a própria Amazon estava desenvolvendo nesse sentido, de você só produzir a roupa depois que o cliente comprar, né? De você fazer tudo on demand, né? E É o super sonho rápido, né? universal, né? E, e assim, e você, né, fazer on demand, entrega, produz depois que o cliente pede, como é tudo automatizado, a produção é super rápida. Seria é uma coisa que você enxerga acontecendo, por exemplo, essas lojas disponibilizarem um app de escaneamento corporal, em que a roupa é produzida de acordo com esse escaneamento do seu corpo e você compra o que você quiser? Ou algo nesse sentido? Eu acho muito difícil chegar desse perfil, porque, é, assim, então já, né? Eu acho que quem sabe no futuro a gente consiga que esse scanner já transforme numa modelagem e esse processo seja super automatizado e não precise desse tempo, né? Mas a gente Uhum, sabe que uma roupa sob medida é complexa de se fazer, né? Você não faz sim. diretamente no próprio tecido, a gente faz uma Uhum, roupa, desenvolve uma tela, faz umas provas antes. É uhum, diferente, né? Só se sim. a tecnologia avançar um tanto a ponto desse escaneamento corporal ser convertido automaticamente para uma modelagem. Porque senão eu não Uhum. acho isso viável. Eu acho Ou interessante, por também ele exemplo, você... poderia, ou então a partir desse escaneamento corporal, ou de qualquer outra forma, né, de você mostrar, entre aspas, né, o seu corpo para o fabricante, aquilo se encaixar dentro de um banco de dados pré-pronto dele, né? Isso eu acho super viável, eu acho que já está rolando em alguns lugares e eu acho que pode ser o futuro. Eu acho assim que quando a gente volta nos processos industriais lá no princípio, quando, né, naquela história de Ford, né, de organização da produção, dos japoneses lá fazendo just in time, é o ideal, é meu sonho, sonho da vida de todas as indústrias, Uhum, é trabalhar sob demanda, é você produzir só o uhum. que você vendeu. Mas a Porque é gente sabe que é sustentabilidade na muito veia, né? É totalmente sustentável e é economia exatamente. máxima, né? É o que é o sonho de todo mundo. Mas a gente entende que quando rolou esse boom de fast fashion, ninguém quer esperar um segundo para entregar. Então, até Uhum, lojista só compra de pronta entrega. Quase ninguém mais faz pedido. Então, é muito sim. complexo, né? Mas eu acho que agora a gente está passando por um novo processo, né? E graças a Deus, a todo momento a gente passa por novos processos. E isso muda a forma com que a gente consome, né? Então, isso é bastante legal, porque essa onda pós-acidente em Bangladesh, que resultou no Fashion Revolution, que traz muitos questionamentos, e também nessa resposta do ambiente ao nosso excesso de consumo, a gente tem repensado muito sobre o consumo. É óbvio que não dá Uhum, para falar que eu vou generalizar, porque tem gente que nem sabe o que está acontecendo, tem gente que não quer nem saber o que está acontecendo, e tem gente que não tem uhum, acesso ao que está acontecendo. sim. Mas muitas pessoas conscientes vão entender que a nossa forma de consumo é absurda. Uhum, Não é sustentável, nem para a gente, nem sim. para o ambiente, nem para a empresa, nem para ninguém. Né? A gente Uhum, gera muito lixo, a gente gera muito resíduo, a gente gera muito estoque, e isso não é uhum, inteligente para ninguém. uhum. Né? Então, eu acredito Então, realmente que já. isso seria viável se encaixasse dentro de um banco de dados que a empresa tem, o que se Aham, aproxima mais do seu perfil. sim.
E já que você entrou no assunto, né, do Fashion Revolution e etc., vamos desbancar um pouquinho para esse lado e explica um pouquinho também para o pessoal sobre o movimento, sobre o que aconteceu em Bangladesh. Vamos, é aquela coisa, né? Já que estamos aqui para elucidar e para discutir, vamos fazê-lo, né? Então, Sim. vamos entrar nesse assunto. Vamos lá. Olha, eu vou falar um pouco do que eu sei, tá? Não é assim que eu A sou uma gente pessoa. desenvolve a partir daí, tá tudo certo. Exatamente. Não, então, em 2013 ou 2014, agora me foge a data correta, aconteceu um acidente em Bangladesh, onde um prédio de confecção caiu, matando milhares de pessoas. Então, acho que mais de 1.000 pessoas morreram, mais de 2.000 pessoas ficaram feridas. E essas, não sei se eram várias ou se era uma única só, tinha condições, né, para o prédio cair, já Análogas sabe à que não era bom escravidão. o negócio, né? Já sabe que não era bom para o prédio cair. Então, assim, as pessoas estavam ali porque elas têm muitas necessidades e elas se submetem a trabalhar excessivamente para conseguir um pequeno retorno financeiro, que era muito pouco, Uhum. então era uma situação análoga à escravidão. Elas estavam ali com seus filhos, com tudo que pudesse para poder trabalhar, para ficar confortável, para trabalhar mais tempo, para ter mais dinheiro, para conseguir pagar o seu aluguel e comprar sua comida. Né? Então, Uhum. assim, quando isso aconteceu, foi um boom, principalmente porque eles encontraram produtos de grandes marcas do segmento, né, moda, têxtil, do mundo Sendo neste fabricadas lá. ambiente, né? Então, foi um momento onde a gente começou a repensar. Tipo assim, Uhum. você sabe quem faz a sua roupa? Uhum. Você E sabe foi que daí que surgiu esse condições... movimento também, né? De você saber quem faz a tua roupa, da onde ela vem, Exatamente. aonde fica a fábrica, quem são os empregados, né? Conhecer a situação em que essa empresa atua, né? Porque o fast fashion veio com tanta estupidez, né? Com tanto... tipo, levando como se fosse uma grande onda por um lado que não tá bom, porque para as pessoas venderem muito e as pessoas comprarem muito, esse preço tem que ser pequeno para você comprar mais. Então, É para aquela esse coisa, preço ser... né? Às vezes a gente não para pensar que aquela camiseta de R$19,90, as custas do que ela custa R$19,90, né? Exatamente, tá nas costas de alguém, não tá chegando. Se você for Uhum, numa loja de tecido, você não compra nem o tecido por esse preço, entendeu? uhum. A Romila tá falando aqui, ó, pra gente assistir um documentário The chamado True The True Cost, né? Cost, que é incrível. Ele fala tudo sobre isso. E Uhum, assim, é muito louco, porque a gente começou a consumir de uma forma enlouquecedora, desnecessária. Porque a gente consome roupa que não dura, roupa que não, né, que não tem qualidade, uhum. simplesmente pelo prazer de consumir, né? É Sim. o que eu falo, assim, eu, por exemplo, eu acredito que todo mundo, praticamente, se parar de comprar roupa hoje, vai ter roupa até morrer. Porque a roupa não acaba, porque a roupa é de poliéster, minha filha, poliéster não acaba nunca. Se não Uhum, for de poliéster, é uma roupa de algodão, mas ela também dura muito tempo. Então, assim, eu tenho certeza que 90, 80% aí da população, se parar de consumir hoje roupa, morre e não precisa mais. Só que a gente tem todo um outro processo que envolve isso, né? Eu também não posso falar uhum. assim, não vou mais consumir. Porque Muita também tem toda gente... a questão, né, de se enquadrar, de trabalho, de o quanto você é exigido pelo que você aparenta. Tem todo um arcabouço, Sim, né, por trás dessa e tem questão, né? também quantas pessoas estão envolvidas nesse processo que precisam comer, pagar seus boletos, Uhum, entendeu? Assim, eu não posso fazer, eu não vou mais comprar roupa, fecha todas as fábricas e todo mundo morre de fome. Não, porque todo mundo também depende desse processo. O que a gente sim. precisa entender é que não precisa ser tão desesperador assim. Que a roupa Uhum, pode ser uma roupa de mais qualidade para durar mais tempo, eu consumindo menos, mas eu não tirando o emprego dessas pessoas e, consequentemente, aumentar o valor agregado dessa roupa. Eu posso vender uma roupa uhum, mais cara porque ela vai durar mais e porque ela envolve
toda uma questão ética correta, né? Tipo, eu posso pagar bem a minha costureira, eu posso comprar tecido Preço de uma justo, né? fibra melhor, eu posso pensar em não jogar uma água de uma lavanderia de jeans no rio. Então, assim, Uhum, vai aumentar o valor, o custo dessa peça? Vai, mas o público, as pessoas, o consumidor tem que entender que se não for assim, não vai mais ter planeta daqui a um tempo. Não vai ter mais lixo, lugar para se jogar tanto lixo, né? uhum, Então, assim, são sim. muitas reflexões, é uma coisa muito. É uma bola de neve, né? Então a gente precisa realmente pensar nesse consumo mais consciente. Uhum, sim. E eu tava vendo esses dias, eu vi o depoimento de uma costureira que rodou pela internet aí, rodou pelos Twitter da vida. É o depoimento de uma costureira que ela trabalhava tipo 12, 14 horas por dia. Ela as peças, assim, ela vendia tipo a bermuda R$ 1,50, camiseta R$ 2, coisa assim. E ela conseguia, tipo, trabalhando intensamente 12 a 14 horas por dia, tirar R$ 700 por mês. É Ela complexo, cara. É muito complexo. Não sabe, sei e se. aí como é que faz, né? Tipo, e aí? Cadê a dignidade da vida dessa pessoa? Exatamente. Né? É complicado, E porque é para isso, quê? Para né? você pagar R$ 20 uma peça, por que você não pode pagar 30 e melhorar o salário dela um pouquinho lá atrás, entendeu? Tem muita Sim. coisa assim. Não sei se você já viu também um documentário brasileiro que tem lá do É o Nordeste. do jeans, daquela É, fábrica de é, jeans. Vou me guardar para o estou carnaval, um esperando, negócio estou me assim, né? guardando para quando o carnaval chegar. É Cara, isso é a mesmo. realidade. A realidade é essa. E para quê? Para que isso, Uhum, entendeu? Para que ser essa coisa tão sem qualidade, com tanta velocidade, com preço tão baixo que não valoriza quem está uhum, envolvido, né? sim. Não, e é aquela coisa, né? Também dá para a gente pensar que, assim, a gente tem que ser realista também, né? O fast fashion, ele, em primeiro lugar, não adianta a gente demonizar, porque, assim, em primeiro lugar, ele não vai acabar, né? Ele não vai deixar de existir, a roupa barata vai continuar existindo, até porque precisa existir, Sim, né? tem gente que não pode pagar mais caro por uma Tem roupa. gente que não pode pagar mais caro numa roupa, então precisa existir a roupa mais barata. Mas aí é uma questão da gente entender também como que você consegue, de repente, automatizar o máximo de processos para explorar o mínimo, para não explorar as pessoas que estão na ponta, né, também. Então, de repente, beleza, o fast fashion, ele pode se aproveitar muito mais da automação, muito mais de tecnologia para continuar produzindo rápido, para continuar produzindo barato, e não quer dizer que necessariamente as pessoas que estariam sendo exploradas vão perder o emprego. Não. Talvez elas consigam se recolocar numa posição em que elas tenham um pouco mais saúde, um pouco mais de qualidade de vida, em que elas, né, consigam. Eu lembro muito claramente, tem um case nosso de uma fábrica de uniformes do Chile, em que o dono da fábrica ele fala o seguinte, que o cortador ele comprou a máquina de corte nossa, e aí o cortador virou o operador da máquina de corte, então ele virou o gerente da sala de corte, né? Então, assim, o cortador ele se capacitou, ele ganhou um cargo melhor, ele começou, ele teve mais qualidade de vida, porque ele não estava lá, né, tendo que cortar o tecido o dia inteiro. Então, assim, a tecnologia, ela pode sim ser uma vilã, a gente sabe que Uhum. acontece, mas ela pode ser uma aliada, né, se a empresa souber como fazer essa Aproveitar, né? adaptação, souber como adaptar. Então, é um negócio, assim, que requer
requer muita discussão e muita reflexão, mas que precisa ser feito, né, Ana Lu? Que não dá para ficar sem conversar sobre o assunto, né? Exatamente, é por isso que existe todo ano, naquela semana que caiu o prédio Bangladesh, essa discussão. E cada ano a gente agrega uma discussão diferente a toda aquela que já existe. Porque se a gente não falar disso, não vai chegar a lugar nenhum. Porque um ou dois Uhum. falando não massifica. A gente precisa atingir o grande, a gente precisa fazer com que isso seja real e fiável dentro da indústria, né? Tem que ressoar, né? Exatamente, a gente precisa fazer, entender que o produtor e o consumidor precisam estar alinhados e saber o que é melhor para ambos e para o universo, né, gente? A gente Uhum. precisa conversar, como a Romilda disse aqui, ó, para conversar, para propor alternativa, porque se a gente não conversar, ninguém vai saber, ninguém vai pensar em ideias para que isso seja diferente, né? Sim. E esse é muito lance, né? Eu ouço muito, né, se falar que a militância às vezes é vazia, que você reclamar não adianta nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é isso, é a questão de você ter uma conversa propositiva, de você entender o problema e procurar soluções, E né? fazer ser De, ouvido, né? Exato, né? E é para isso também, é para isso que a gente está aqui, inclusive, nessa live, né? Porque quanto mais a gente consegue alcançar as pessoas, ajudar as pessoas a pensarem sobre o assunto, a de repente, a pessoa está assistindo aqui a nossa live, claro que a nossa live não vai esgotar o assunto, claro que a Isso, gente não está aqui para encerrar uma discussão, não, a gente está aqui para iniciar. A gente está aqui para exatamente. que Para as plantar a pessoas tenham, sementinha. para plantar a sementinha e a pessoa, poxa, peraí, vou pesquisar sobre isso. Vou Sim. lá, vou dar um Google, vou tentar entender o que está acontecendo. Ah, poxa, eu compro daquela marca, vou dar uma pesquisada naquela marca, ver o que ela faz, como é que ela, né, como é que ela age. Como é que Então, ela por lida isso, eticamente com toda essa discussão que a gente tem hoje, né? exatamente, e é por isso que é bacana, né? E, inclusive, agora até voltando à questão da tabela de medidas, né? Inclusive, a gente vale a pena a gente ter um público de quase 80% de mulheres aqui no nosso Instagram. O nosso público é essencialmente feminino. Vale a pena você parar para pensar se a tua marca de desejo ela é excludente ou inclusiva, Exato. né? Vale a pena você olhar se ela, tipo, porque assim como você falou que às vezes a marca ela vai lá e coloca uma etiqueta 38 numa 40 para deixar a mulher feliz, às vezes ela pode ir lá e botar uma etiqueta 40 na roupa 38 para excluir ainda mais o público dela, né? Então, assim, Exatamente. como é que a marca lida com essa questão das nossas neuras com o corpo que a gente tem, né? Com a pressão social, com o público feminino, com tudo que a gente sofre. Como é que a marca lida com isso? Sabe? Então é A gente importante a precisa gente entender isso, entender. porque assim, eu, por exemplo, faço parte de um público plus size. Mas, Sim. por exemplo, eu gostaria, se eu fosse comprar roupa, como eu gostaria de poder comprar também, eu gostaria de comprar a mesma roupa que uma pessoa 36 compra. Eu não quero comprar uma roupa plus size com cara de senhora de 70 anos. Uhum. Por mais que eu já Por esteja sorte, lá, isso tá mas foi uma mudando, versão né? às vezes, né? Entendeu? Tipo assim, eu não Sim, tô falando que é ruim. Eu tô falando que eu não me identifico com aquele tipo de roupa que eles propõem numa moda plus size. É muito sim. difícil você encontrar uma moda plus size que tenha cara jovem. E a Uhum. pessoa não engorda velha, a pessoa engorda desde sempre. Tem bebê Sim. gordo, tem Não, criança, entendeu? e fora que tem isso, né, Ana Lu, que assim, ó, se você é plus e você quer uma roupa que seja mais avant-garde, que seja mais legal, que seja mais bacana, que combine com você, você tem que escavar as marcas que se propõem a fazer isso. E você tem que escavar, porque você não vai achar na loja da esquina.
Sim. né? Então, e você definitivamente não vai achar lá no fast fashion também. Lá nas lojas de departamento, você também não vai achar. Mas eu Então, também assim, sou consciente o suficiente para entender que isso é um processo muito caro também para a indústria, entendeu? claro. Então, assim, que eu não posso falar para minha marca de preferência, minha marca, a marca que eu acho mais legal do mundo, do país, da minha região, que produz de 36 a 42, que ela tem que produzir até os 56. Porque isso Uhum, também, às vezes, não é economicamente viável, né? Então, uhum, assim, sim. é de novo aquela história da balança, sabe? É muito difícil a gente conseguir atender todo mundo. Por Uhum. isso que essa história do sob demanda é muito interessante, né? Sim, porque Porque aí você você não investe, não consegue, né? gera resíduo, não gera estoque, não investe no escuro, E mas você você não precisa consegue ser incluir. excludente, né, Ana Lu? Porque Exata, se você produz uma demanda com pré-modelagens inclusivas, você não perde dinheiro com produção que vai ficar lá estocada. Então exatamente. você consegue produzir a roupa para todos os corpos, né? Sim. Mas aí o consumidor tem que entender que é um processo. Ele não vai Claro. ligar hoje, daqui meia hora a roupa está na casa Amanhã, dele. né? Ele tem que entender que é um processo e que a gente tem uma data para produzir, né? Mesmo porque não é um ateliê, é uma fábrica, né? Então ela tem que Sim. entrar num esquema produtivo que consiga envolver todos e, sob demanda, produzir para Uhum. atender todo mundo, né? Uhum. Mas é importante também a gente tocar nisso, né? Sempre, né? Porque a gente sabe, principalmente se a gente for observar aí os últimos 10 anos, em- a questão de evolução tecnológica mesmo, beleza, pode não ser uma coisa que vai acontecer no ano que vem, mas eu tenho certeza que daqui a 5 anos já vai ser muito mais comum do que a gente pensa. Exato. Então, talvez já seja o momento de alguns produtores começarem a pensar como é que isso funcionaria, né? Começar a pesquisar, começar a entender, começar a ir atrás, porque talvez em algum momento isso se torne regra ou precise se tornar regra por algum motivo, e quem se atrasou já perdeu o barco, Quem né? não se preparou para esse futuro vai morrendo, né? Então a gente precisa entender que se você quer se permanecer no mercado, você tem que entender como ele está mudando e como ele está se comportando nesse novo momento. Tanto Uhum, agora que a gente teve um momento super inusitado, né, esse ano, que ninguém esperava que isso acontecesse, mas a gente já vinha numa crescente que estava levando para isso. A gente já estava sim. com pensamentos mais conscientes, mais consistentes, mais ecológicos, mais sustentáveis, enfim. Né? Porque a gente Uhum, fala, é impossível a gente ter uma marca 100% sustentável, mas se a gente começar a pensar e cada um fazer a sua parte, quanto a gente não melhora para todo mundo, né? sim. Não, e é bem isso, né? A consciência coletiva é algo que começa devagar e vai se desenvolvendo, e quando você vê, tá todo mundo falando daquilo, Sim, né? Então, coisas que hoje são regra, que hoje a gente para e pensa e pra gente é muito óbvio, 20 anos atrás nem era uma possibilidade, né? exato. Então, o esquema, sei lá, vamos pegar um troço nada a ver, mas tipo o lance de não poder mais usar canudo de plástico nos lugares. Sabe? É um negócio que 20 anos atrás nem se imaginava que podia acontecer, de chegar num lugar e do nada proibir o uso de canudo de plástico, E o produtor do canudo né? de plástico que não se adaptou morreu. E aí, Né? É o né? mesmo caminho que a Então, gente imagina, né? Que a gente precisa evoluir e buscar novas alternativas, né? sim, e quando você vê já aconteceu, né? Quando você vê já foi. Então, tem um lance, né? Tem uma história que eu gosto muito, que, que é o seguinte, que vamos pegar a Olivetti, né, que fazia a máquina de escrever, já usando o teu sobrenome como exemplo, né? É, Aquareflux. exato. É aquela coisa, surgiu o computador,
e a Olivetti, ela parou no tempo querendo produzir melhores máquinas de escrever. Só que não precisava mais de máquina de escrever, precisava de computador, Uhum. né? Aí vamos pegar uma empresa que produzia disquete. Não adiantava mais produzir disquete depois que veio o CD, né? E quem produzia CD não adiantava mais produzir CD melhor quando veio o pendrive. Uhum. Então, é uma coisa que você precisa entender qual vai ser o próximo momento, Sim. né? E isso na indústria 4.0, na indústria da moda, qualquer coisa que hoje envolva tecnologia, o que basicamente é tudo, porque tudo envolve tecnologia, é preciso entender que sempre vai ter uma nova onda, sempre vai ter alguma coisa que vai vir depois que vai substituir o que está acontecendo agora. Uhum. Então, se você ficar para trás, você ficou para trás, acabou para Sim. você, né? É, que a Holmes disse ali também, a Xerox, né? Ela também, Uhum. né? A Muitas empresas Kodak acabam passou por morrendo isso por causa. também, a própria Kodak, Sim. né? Então a gente vê, né? É aquela coisa, você quer ser a Kodak ou você quer, né, ser, sei lá, a Sony, né, que está sempre se reinventando, que está Sim. sempre trazendo coisa nova, a Samsung. Então, é Não, muito isso, né? não precisa de uma bola de cristal, você não precisa prever um Não, futuro. Você só precisa pesquisar e entender como que as coisas estão se comportando. Não é uma coisa que vai ser de hoje para amanhã, é um processo. sim, Mas tem muita gente que ainda inventa não, né? Não inventa, de não seguir o processo, né? De não entender as sim. coisas, de não querer se E ficar envolver com as apegado, né, inovações. Ana Lu? Às vezes você tá tão apegado ao que você tem na tua mão, ao que você conhece, ao que você Que você não sabe, abre a sua amplitude, né? Não você não abre a sua abre. visão. Um exemplo muito claro que a gente pode pegar é de quem ainda faz, é de quem se nega a aprender modelagem digital, por exemplo. Vamos pegar modelagem, que é a tua especialidade. É, ainda hoje tem muita gente que não abre mão de continuar fazendo a modelagem no papel. Uhum. Só que cada vez vai ter menos mercado para essa pessoa. Cada vez vai ter menos espaço para ela. E aí, se ela não entender isso, se ela não perceber como o mercado está se comportando, como as coisas estão acontecendo, um belo dia ela vai olhar, vai ver que não tem espaço para ela e ela vai achar que foi de repente. Mas não Uhum. foi de repente. Não. A Quantos Audace anos? está aí há 30 anos. A Eu Audace é uma entrei na empresa de 30 faculdade em anos. 98 e eu já mexia com Audaces, entendeu? É. E a Audace não foi a primeira, né? A gente sabe disso. Mas é Exato, muito tempo exato. tentando modernizar uma coisa. Eu tive uma ligação essa semana de uma pessoa procurando modelagem que ela queria comprar, ela queria saber se eu tinha para vender kit de modelagem daqueles kit De Vogue, kit. régua. Não, de régua não. Aquele que o molde vem desenhado um dentro do outro, cheio de buraquinho. Ah, Eu falei, sei. não, eu tenho muito melhor. Eu ofereço o que você quer, eu faço o produto que você quer e te entrego em arquivo digital. Ela, não, mas eu não quero isso, não. Eu quero um molde de um corpo de infantil do 1 ao 12. Eu falei, sinto muito, Que mas eu pena, não né? tenho esse tipo de material, porque a gente já não Uhum, mexe com isso há muito tempo, né? sim. Sim. Vai procurar num museu que talvez você encontre, né? É complexo demais. Ana, estamos chegando a uma hora de live. Passou muito rápido. Passa sempre muito rápido, né? A gente nunca esgota o Nossa, assunto. assim, eu adorei o nosso papo, adorei o desenrolar Eu do também gostei que de muito, que a para gente onde a vai de gente foi, extremos, né? né? Eu quero em primeiro lugar, te agradecer, dizer muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ser nossa parceira, por nos dar o teu tempo, né? Que a gente sabe que é muito valioso. Quero dizer para todo mundo, gente, que sexta-feira que vem vai ter live às 16h16 no nosso YouTube sobre os desafios do estilista iniciante, se eu não me engano, né? Do designer iniciante com a Ana Lu, a Romilda e mais um convidado. Então fiquem ligados aí na nossa programação. E, Aninha, o que você quer dizer aí para o pessoal? Última mensagem final de despedida aí para o pessoal.
e para a gente encerrar a live de hoje. Beleza, eu quero agradecer demais mesmo pelo convite. Acho que essa parceria nossa é muito legal, porque a gente consegue trazer sempre coisas novas, porque a gente tem várias pessoas pensando juntos, né? E quero também falar para que todos estejam abertos para as inovações que surgem, sejam essas inovações tecnológicas de informatizados ou não, sejam só inovações tecnológicas de técnicas e novas tecnologias, que sejam antenados e que respirem isso, porque o que é futuro vai virar presente e a gente precisa estar preparado para isso, né? Exato. Eu queria também dizer para quem não me segue no Instagram, para começar a me seguir, que é a Ana Luísa Olivetti, e também para seguir o perfil do Pense Atelier, que é, né, a minha parceira no Conversa Desfiada, e que vocês também se inscrevam no nosso canal, que está lá no YouTube, chamado Conversa Desfiada. A gente tem essa conversa gostosa todas, 2 vezes por semana, né? Com convidados super legais, que é o que a gente também partilha com a Audaces 1 vez por mês, né? Então é uma coisa super gostosa, que traz muita informação. Não é um papo à toa, é um papo gostoso, mas com muito conteúdo, e que eu acho que vale É muito a isso aí. pena. Então, quem não conhece, quer Gente, conhecer, tem 30 vídeos gravados lá para vocês terem noção. isso aí tem bastante conteúdo. E também, gente, essa live aqui vai ficar salva no nosso GTV. E quando eu for publicar no IGTV, eu vou deixar marcada também a Ana, vou deixar marcado o Pense Atelier, para vocês irem lá seguir o perfil deles e acompanhar o conteúdo delas, tá bom? Eba, Gente, muito obrigada. Bom final de semana. Agora podemos cestar com obrigada. sabedoria. Gente, beijo para todo mundo. Bom final de semana. Semana que vem, nós temos o nosso 10º Sextou Audaces, nosso primeiro número redondo aí de Sextou Audaces. Então, continuem acompanhando. Quero lembrar vocês que está vindo aí o Audaces Connection Brasil, de 1º a 3 de dezembro. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a partir de semana que vem a gente vai começar a contar tudo o que vai acontecer para vocês. E Eba, Ana, obrigada, óbvio, Gabi. né? Vou falar com você depois em off pra gente, né? Pra gente ver como é que você vai poder participar do Audaces Connection também. Eba, Gente, obrigada. beijo pra Um todo beijo, mundo, Gabi. bom final de Beijos para semana todos. Beijo, e Holmes. até. Beijo, Beijo, Holmes. homies! Tchau! Beijo.